Ô Favila, uma coisa que às vezes pode surgir uma dúvida, essas meias de compressão que são vendidas em ortopédicas, é o mesmo tipo de compressão do tecido da Santa Constância ou do estudo que você fez? Qual a diferença entre elas? Depende dessas meias de compressão para varizes, que muitas senhoras utilizam para drenar um edema, qual que é a diferença que tem nesse tipo de material? Bom, a diferença básica é exatamente a compressão. A gente tem que dividir compressão em dois grandes momentos. Abaixo de... Bom, primeiro, como que se mede a compressão? Acho que o telespectador ia perguntar, tá bom, qual é a medida? Né? Quando a gente compra algumas coisas, é quilo, é litro, etc., na compressão é milímetros de mercúrio. Então, eu diria que as mamães, as grávidas, eu acho que tem uma familiaridade com isso, porque se compra as meias, né, com 20, 40, 30, né, de compressão. Para o atleta é exatamente igual. O grande divisor é 20 milímetros de mercúrio para cima, você já tem que estar com um profissional do lado para poder monitorar isso. De 20 milímetros de mercúrio para baixo, você tem um efeito terapêutico. Então, a primeira diferença é essa meia, se for realmente uma meia abaixo de 20 milímetros de mercúrio, terapêutico, a tendência é sempre na parte de baixo, vamos dizer, da coxa para baixo, você ter mais compressão, exatamente fazer um bombeamento. Ajudar na drenagem. Na drenagem, principalmente você trazer essa circulação venosa e oxigenar isso, né, e voltar com sangue arterial. O legal da história do tecido é que são feitos por quem pratica esporte. Você é um atleta, foi atleta de alto nível, hoje pratica em alto nível ainda, por mais que você fala que não. Mas quais outros benefícios que a compressão traz na prática esportiva, Luca? Como eu sempre fui amigo e amante da água, né? Eu sempre pratiquei windsurf. E eu precisava de alguma coisa para me ajudar na proteção solar. E aí que eu encomendei para o Favila, né, nosso cientista, eu falei, Favila, não quero depender só dos cremes de proteção solar. E nossos tecidos hoje são certificados, existe um laboratório na Austrália que certifica nossos tecidos. Então a gente tem esse atributo, além de uma proteção térmica que a gente chama, né, uma regulação térmica. No nosso caso, no windsurf, você você acaba ficando molhado algumas horas você está seco, está recebendo vento, isso te resfria o corpo. Então, através de fibras texturizadas, eu consigo que uma camada de ar que fica no tecido me ajudar a não sentir frio nessa hora, né? E quais são os tecidos de destaque que vocês têm hoje para os atletas? Então, falando em compressão, a gente tem o Compress, que a gente até foca mais ainda para recuperação, porque ele tem algumas características interessantes, apesar dele ser muito bom também para a prática esportiva. E o Sportiva Pro, que foi feito aí a 4 mãos, eu digo a 4 mãos que a gente usou os atletas, né, principalmente no caso do triatlon, para desenvolver esse tecido. E brincamos aqui que foi uma gestação completa, demorou 9 meses para a gente criar esse tecido. Então, são os dois carros-chefes, e eu particularmente na água, eu tenho um tecido que chama-se Light, que é esse que me bloqueia aí o efeito nocivo dos raios solares e me ajuda no equilíbrio térmico. Favila, como que é o processo passo a passo até você chegar no final do tecido, ele bonitinho, pronto para o atleta vestir? Bom, acho que primeiro começa com um desejo, né? E o desejo geralmente é uma conversa e principalmente uma observação do atleta. A partir daí você vai fazer o desenho desse produto, é uma engenharia realmente. Então você vai escolher as matérias-primas adequadas. Então eu estou em momento de frio, momento de calor, no caso do Brasil é um clima mais tropical, então eu tenho que escolher, como a gente falou, uma fibra mais amigável a esse clima, e aí eu vou fazer a mistura correta do diâmetro que eu quero desse elastano para dar o nível de compressão que eu quero. É um equilíbrio fantástico entre aquilo que realmente o atleta está desejando, aquilo que a engenharia do tecido está fazendo, mas o fundamental é para que esse atleta vai usar e o que ele quer nessa roupa. Mas como você enxerga hoje, primeiro o Favila, depois o Luca, a indústria da moda esportiva no Brasil? O que vem para frente? Em que mais ela pode ajudar o atleta nesse caso? Eu acho que a primeira coisa que é fundamental em toda a história, eu acho que quando você está fazendo pesquisa, é uma honestidade para com o usuário. Segundo, eu acho que o mais importante de tudo isso, e aí eu vou falar até por um cunho pessoal, né? Eu acho que você tem a empresa ela tem que sobreviver, obviamente dentro disso você tem que fazer produtos que se sustentem, não só a nível financeiro, como sobre outros aspectos. Mas eu acho que o fundamental que eu vejo, primeiro de tudo, é realmente a gente ter uma história brasileira.
porque a gente, até um certo momento atrás, a gente não tinha. Então eu diria que esse é o grande ponto e número 1. Realmente ter uma história de tecidos brasileiros para o clima nosso e que os atletas nossos conseguissem compartilhar disso. Então a gente tem um programa nessa direção, o que eu acho que dá assim, um subsídio bastante bacana para a gente prosseguir. Falando a nível de futuro, como você coloca, eu acho que a gente está caminhando para ter coisas dentro de um clima tropical que você não encontra lá fora. E isso a gente está passando por uma coisa que a gente chama de interatividade com atletas, mas não só com atletas, com os profissionais, no caso até, óbvio que você está fazendo essa entrevista, mas eu acho que a gente tem que falar isso. Não adianta você querer fazer um produto que de um lado você tem alguém que saiba fazer, entre aspas, um tecido, né, com toda a modéstia, do outro lado você tem um atleta com exigências, mas e aí? Está faltando um elo de ligação para dizer, escuta, você está indo para o lado errado. Você não pode colocar a compressão aqui no meio que você vai, né, fazer o que? Vai garrotear essa circulação, como também a parte de respirabilidade, etc. Então essa interatividade. E você, Luca, o que você vê como empresário do ramo e como atleta principalmente? Não, é sempre uma satisfação ver que realmente os tecidos têm atributos. E eu como atleta fico conhecedor dos tecidos, me dói muito você entrar numa loja e encontrar etiquetas que prometem mundos e fundos, mas que não dá um real ajuda. Ou seja, hoje o tecido é um equipamento, a pessoa busca o melhor tênis, o melhor, não sei se o tenista quer a melhor raquete, o velejador quer a melhor vela, mas definitivamente o tecido já entrou como um instrumento novo e isso tem me fascinado e eu realmente abro as portas do cofre para as pesquisas, porque realmente a gente vê o retorno é rápido, ou seja, a gente consegue medir isso, então isso é muito gratificante. Eu, como profissional da saúde, eu vejo isso de extrema valia, porque vocês procuram os profissionais da saúde. Então, vocês têm médicos, têm fisiologistas, têm fisioterapeutas falando sobre o tecido, e isso é o que dá mais credibilidade ainda, é a parte médica dando um aval de tudo isso que vocês falam, em compressão, que entra numa parte fisiológica do organismo e precisa ter um respaldo médico para isso, que senão entra justamente no que o Favila disse. Vai ter um garrote, vai dificultar a circulação, consequentemente o atleta vai perder rendimento, né? Mas eu acho que é isso. Eu queria agradecer o Favila, obrigado por disponibilizar o seu tempo para a gente, passar um pouquinho do seu trabalho aqui na Santa, no desenvolvimento. Agradeço aí aos seus telespectadores e principalmente a você, porque uma oportunidade como essa de trocar informação com o público consumidor é importante. Luca, obrigado. Sei que seu dia é corrido, totalmente cronometrado, né? Por isso que o relógio até 10 minutos adiantado para sempre estar no horário com as coisas. Obrigado, agradeço desde imensamente. Quando acordo, né? Que já vou para atividade física, é corrido desde o começo do dia. Desde o começo do dia. E se alguém quiser informações sobre a Santa Constância, qual que é o elo da pessoa que está nos assistindo para conhecer mais sobre... no site da empresa, que é o www.santaconstancia.com.br. Então, dentro do nosso site, a gente tem revistas eletrônicas, seja de moda, seja de esporte. Então, tem bastante material para o pessoal se informar, além dos nossos contatos para alguma dúvida mais direta, né? Mais específica. Bacana. Chegamos ao fim de mais um Físio TV Esportes. Queria agradecer a vocês por mais essa oportunidade e abrir a mente de nossos fisioterapeutas, de nossos profissionais da saúde, que tem muita coisa ligada em cima da nossa reabilitação e não só dentro de um consultório. Então hoje a medicina evolui, os medicamentos evoluem e a tecnologia também do chuteira, de tecido, que nos ajudam na recuperação do atleta. Então peço a vocês nos acompanharem no nosso site www.fisiotv.com.br. Nos acompanhe no Twitter também, @FisioTV. Meu nome é Davi Once e meu Twitter é Davi Once. Um grande abraço e obrigado.